vocês aqui, ó, razão e proporção, diz assim: em determinada hora do dia, a razão entre a altura de um bastão fixado verticalmente no chão e a sombra que ele projeta é de 5:3. Se a sombra mede 75 centímetros, qual é a altura do bastão? Olha só, primeiro, a gente já sabe que a questão aqui é de razão e proporção, porque ele diz isso, ó, 5:3, isso é uma proporção. É uma razão. E há uma proporção entre esse número e a relação que ele dá. Primeiro vamos entender o seguinte. Temos aqui um bastão. Certo? Esse bastão, ele diz o seguinte, que ele vai projetar uma sombra. Vamos fazer aqui uma sombra. Certo? Uma sombra. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, a razão entre a altura do bastão, ó, vamos botar aqui a altura do bastão, fixado verticalmente no chão, como a gente colocou, e a sombra que ele projeta. Ó, quando ele diz a sombra que ele projeta, não é isso aqui. A sombra projetada é essa daqui. Então, essa parte aqui que é a sombra projetada. Isso aqui, ó. Então, vamos botar isso aqui que é uma distância, né? Isso aqui é uma distância, né? Uma distância. Então, essa distância aí é o que? É de 5:3. Ou seja, ele diz que a razão, olha só, H sobre D, porque a altura sobre a projeção. Se você quiser, pode trocar o D por P, não vai fazer diferença. O que importa é você entender a relação. Essa proporção é de 5:3. Por que eu pus isso aqui? Para lhe orientar que esse de cima é referente à altura do bastão e esse de baixo é referente à distância ou o tamanho da projeção da sombra. Projeção, você sabe, aqui está um poste, o sol bate. Isso aqui não é a sombra é isso aqui do chão. É o que se chama projeção. Essa linha azul aqui é só para indicar o seguinte, que é como se fosse o raio do sol batendo no bastão. Onde ele toca, que no caso é aqui, é que vai determinar o que? A sombra aqui no chão, não é? A sombra não é assim, a sombra é o que a gente vê no chão. Então isso aqui é só para indicar isso. O que importa são essas duas medidas aqui. Então essa H de altura, o número de cima é o H da altura do bastão. E o D de baixo é o tamanho, é a projeção da sombra. Ele diz que essa razão é 5:3. Aí ele vai dizer o seguinte, ó. Se a sombra mede 72 centímetros, veja, a sombra mede 72 centímetros. Por isso que tem os Dzinhos, as letrazinhas para orientar. A sombra é onde? É em cima ou embaixo? É embaixo, né? Ó. Então, ó, 72 embaixo, ó, centímetros. Então é óbvio que ele quer saber o que? O valor desse daqui em relação ao bastão. E é o que ele diz, ó. Qual a altura do bastão? Em metros. Aqui é o seguinte. Como que a gente pôs aqui está em centímetro, o que a gente vai achar aqui está em centímetro. Mas aí depois a gente converte para metros. Se bem que nem vai precisar, porque olha os valores aqui que são diferentes. Aqui são diferentes. Então quando são diferentes, eu nem preciso me preocupar em converter. Como assim diferente? Por exemplo, se aqui tivesse assim, por exemplo, 1,5, tivesse 15, 150, 0,15. Veja que os números são iguais, né? Tem 1,5, 1,5, 1,5. Aqui não, é 1,2, 1,3, 1,4, são diferentes, entende? Então quando é assim, não precisa se preocupar em converter. A gente vai converter para aprender e praticar, mas não precisa se preocupar. O valor que você achar já é a resposta. Então aqui, ó, eu quero achar o X. Lembra, isso aqui foi só para orientar. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. X, aí tem 5 sobre 3.
Aí esse 72 aqui embaixo, ele passa lá para o outro lado, multiplicando. Então ele fica aqui, ó, 72. Então x é igual a... Aqui já sabe, posso multiplicar esses dois. Dá quanto? 72 vezes 5. 5 vezes 2, 10, sobe 1. 5 vezes 7, 35, mais 1, 36. Aqui dá 360 dividido para 3. Ó, quanto é que dá 360 dividido para 3? 120. 120 o quê? Centímetros, porque aqui, ó, 72 tem centímetro. Veja que o único que aparece 1 e o 2, ó, vai ser onde? Aqui, ó, na letra A. Só que aí tem centímetro, né? Aí veja, a gente pode usar a escala de medida para converter. Vamos aprender. A gente já viu de metro para lá, do que está do lado direito. Vamos ver o voltando, ó. Relembrando, quilômetros, hectômetros, decâmetros. Opa, decâmetros tem um A, decâmetros, metros, aí decímetro, centímetro, milímetro. Eu disse que os pulos são de 10 em 10, não é isso? Tanto para a direita quanto para a esquerda. Qual é a diferença? A diferença é que quando você está pulando para cá, você multiplica. É aquilo que a gente faz de botar o zero detrás, após o número. Mas quando eu faço o contrário daqui para cá, eu faço a divisão. Divisão pelo quê? Vai depender da quantidade de pulos. Se for 10, 100, 1000. Então aqui, ó, eu tenho que está em centímetro, né, ó. Eu quero transformar para metro, porque ele pede metro, ó. Então, 1, 2. Deu 2 pulos, já sabe. 2 pulos, 2, 10, dá 100. Então, isso significa que eu vou ter que dividir 120 por quê? Por 100, ó. Então, corta um zero, corta outro. Quanto dá? Agora, tá o seguinte. Ó, percebe o seguinte. Aqui sobrou o que? 1 zero, né? Já que eu cortei esses dois, tem 1 zero. Então significa que em cima eu tenho que deixar um número depois da vírgula. Então fica 1,2. Que é a resposta. Então veja, nesse caso nem precisaria se preocupar. Porém, tinha que aprender a fazer, porque dependendo da questão, a gente tem que saber. Beleza?